Bom dia, grupo! The Legend of Zelda é uma franquia impressionantemente espetacular. Sério, tem mais de 20 jogos e dura mais de 30 anos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um top 7 jogos de Zelda, que me fez passar muito tempo sem postar vídeo. Esse foi o outro motivo. Eu estava zerando os jogos de Zelda para fazer esse vídeo. Foi um processo cansativo e surpreendentemente trabalhoso, mas completamente necessário para a autenticidade e veracidade dessa lista. Porém, só vou analisar jogos que eu joguei, e eu não joguei nenhum jogo utilizando os consoles, joguei em emulador no meu notebook. E também utilizei meu celular para jogar alguns desses jogos. Agora, antes de começar o vídeo, um último aviso. Eu quero agradecer de coração para The Legend of Rogers e apenas Rafael. Graças a esses dois canais eu consegui zerar esses jogos maravilhosos. Vocês dois são os melhores youtubers de Zelda que eu conheço. Então de parabéns, muito obrigado. Agora, vamos começar a lista. O meu top 7 melhores jogos de Zelda. Para começar a lista, em sétimo lugar eu coloco... Começando com The Legend of Zelda 1, o primeiro lançado em 1986 para o Nintendinho ou NES, que foi o responsável por iniciar toda essa grande saga que nos acompanharíamos por mais de 30 anos. É um jogo de exploração e com aventuras realmente interessantes, mas com segredos realmente surpreendentes. E eu vou dizer para vocês, esse jogo foi bem interessante de primeira. A música me chamou a atenção, mas o que eu não gostei foi a exploração, que realmente não foi tão legal. E a dificuldade foi disparadamente a pior coisa desse jogo. Sério, coisa que eu posso admitir para todos vocês com certeza. Os jogos em 3D de Zelda são bem mais fáceis que os jogos 2D. Porque para mim é o seguinte, pelo fato do jogo 2D ser mais curto, eles aumentam a dificuldade para aumentar o tempo de gameplay. Já com os jogos 3D, eles aumentam a quantidade de coisas, visto que o jogo 3D vai ter mais coisas. Por isso que com jogos 3D parecem mais fáceis que os 2D. Mas o jogo não é ruim, ele é bom mesmo e divertido. Pena que ele podia ser bem mais fácil. Ele só não foi mais difícil que o Zelda 2, que acabei não zerando por causa da extrema dificuldade. Mas é um jogo interessante. Mas porque ele está em sétimo, porque encontrei outros jogos muito melhores, inclusive 2D. Já em sexto lugar, eu coloco este jogo interessantemente incrível. The Legend of Zelda: A Link to the Past. Ele foi muito parecido com o primeiro jogo. A diferença é que ele foi uma evolução feita do jeito certo. Melhora os elementos, gráficos, jogabilidade e transforma o jogo em uma coisa quase nova. Esse jogo não é só uma evolução do primeiro, é uma melhoria e uma adaptação tão bem feita que esse eu diria que é um dos jogos que mais mudou todo o elemento de Legend of Zelda. Divertido, exploração interessante. Esse inclusive foi o primeiro Zelda que eu joguei na minha vida. Só que eu joguei bem quando era muito criancinha, lá pros 7, 8 anos. Na época eu não sabia o que era pra fazer, eu só chegava numa parte que era pegar a espada. Depois não sabia o que era mais pra fazer. Mas esse jogo ainda é muito bom, divertido, gráficos que envelheceram muito bem até hoje em dia, uma qualidade muito boa, trilha sonora bem legal, as batalhas são bem legais. Ele tem uma dificuldade alta, mas pelo menos é mais justo comparado ao primeiro. Os chefes são bem interessantes, as viagens aos outros mundos é muito legal, que inclusive viajar entre o outro mundo, o mundo sombrio, foi uma das melhores. Toda a estética sombria e um contraponto que fazem comparado ao anterior. Esse jogo é muito bom, ele vale a pena você jogar em emuladores ou se você tiver consoles da Nintendo Switch. Assim você vai conseguir o Zelda Remake, que parece ser interessantemente incrível. Quando fui colocar o quinto lugar, eu até achei, talvez o Link to the Past seja melhor que esse jogo. Mas jogando ele, esse aqui se superou como o melhor Zelda 3D que eu já joguei. Minish Cap foi pra mim uma surpresa e tanto. Eu não esperava que esse jogo fosse ser tão bom e tão incrível. A primeira vez que eu joguei eu até pensei, esse jogo vai ser tão bom, Link to the Past vai ser provavelmente melhor. Mas só pelo início eu já achei engraçado. O Ezlo, que é o chapéu falante, ele é um personagem bem engraçado. Os diálogos são muito bons.
E as side quests realmente são divertidas. E coisa de destaque é a mecânica Minish. Você pode diminuir e aumentar o seu próprio tamanho. Eu até pensei, isso realmente é uma mecânica interessante? E jogando mais a fundo eu percebi que ela não é só uma mecânica interessante. É uma mecânica muito épica. Ela realmente é divertida, é engraçado. Tem situações que você pensa assim, caraca, o cenário interage com o personagem. Como é o caso de que se você andar com um gato, não, você andar perto de um gato, ele pode acabar conversando com você ou te dando um tapa. E se você conversar com o cachorro, ele entende o que você fala, mas diferente do cachorro, ele não te dá um tapa, ele só barra o seu caminho. Foi uma mecânica muito legal que mais pra frente o Force World utiliza no futuro, essa mecânica do Link de ter clones dele mesmo. Esse jogo realmente é divertido, ele é bom. Pra mim a coisinha mais chatinha que eu encontrei nesse jogo foi a mecânica das Stones. Que quando eu vi que as Skin Stones douradas eram as mais necessárias, eu fiquei assim, ah não, lá vem. E demorei tanto para achar as Skin Stones douradas. Mas as outras Skin Stones eu fiquei procurando. No final eu consegui zerar e achei legal a batalha. O jogo é realmente criativo. E meio para 2004 e para um jogo de GBA, ele tá muito bem feito. Gráficos envelheceram muito bem há uns 20 anos atrás. Olha aí, o jogo completa aniversário esse ano. Em quarto lugar, vai ser uma surpresa para muitos, porque para mim esse jogo foi o que mais gostei de jogar por tempo, e jamais esquecerei ele. Eu encontrei alguns melhores, mas dói no coração colocá-lo aqui. Sim, eu sei o que vocês estão pensando. Como que você colocou The Legend of Zelda Ocarina of Time em quarto? Cara, eu não queria ter colocado em quarto. Eu queria que eles ficassem em primeiro. Só que rejogando, eu achei ele tão interessante quanto eu já tinha achado no passado. Porque minha história com esse jogo é bem mais antiga. Lá pra 2017, 2018, meu pai tinha baixado um emulador de Nintendo 64. Então eu pensei, vou jogar os jogos que tem. Então eu joguei Mario 64, que eu gostei. Banjo-Kazooie, que eu achei muito massa. Depois joguei o Ocarina of Time, que esse me prendeu muito. Foi lá que eu conheci o canal Legend of Rogers. Eu achei bem da hora o conteúdo dele. Sério, jogar esse jogo por muito tempo me fez... Cara, que jogo incrível. Eu tinha jogado Majora's Mask depois, mas o Ocarina of Time tinha me marcado de uma forma que eu nunca esqueceria. Foi o primeiro jogo de Zelda que eu joguei e zerei em toda a minha vida. E depois eu fui jogar outros jogos além desse, pra achar mais interessante. Porque assim... Nossa, é qualidade garantida, não é possível. E eu via muitas pessoas falando que ele era o melhor jogo de Zelda de todos. Antes eu concordava na época. Hoje, jogando outros, eu percebo que não é nada. Só que eu encontrei melhores. Pô, esse jogo tem cenas muito incríveis. Tem o Link tirando a Master Sword, que é a melhor cena do jogo. Paradaço. Ela na linha... Esse jogo na linha do tempo é o que separa toda a saga de Zelda em linhas do tempo alternativas. Que engrandeceu e melhorou todo o universo de Zelda. Isso sem contar nas músicas, como a Canção da Floresta, Canção do Fogo, Canção da Sária, Canção do Tempo, os templos ainda, Tempo da Floresta, Tempo da Água, que era a pior parte do Ocarina of Time. Se eu pudesse dizer um ponto negativo do Ocarina of Time, seria, com toda certeza, o Templo da Água. Sério, o templo é ridículo de difícil. Mesmo rejogando, esse templo é ridículo de difícil. Na minha opinião, a pior coisa que eu encontrei no Ocarina of Time. Até no Majora's Mask e no Twilight Princess o Templo da Água conseguia ser mais fácil. Porque no Templo da Água do Ocarina of Time, esse jogo me deixava bem furioso. Fora isso, esse jogo tem ótimos pontos positivos. Os chefes são a melhor parte. O Ganon Fantasma, que você tem que atacar quadros. As Gêmeas Bruxas Twinrova, que apareceram no Majora's Mask depois. Eu achei bem legal que você tem que estar as duas ao mesmo tempo e depois vira uma fusão e tem que usar o escudo espelhado para derrubar elas. Muito criativo essa ideia. E a batalha final contra o Ganondorf foi incrível. Foi toda a tensão, tem que bater os ataques e depois ele se transforma naquele javali de rei demônio e você tem que matar com a arma que você tiver. No caso eu usei o martelo. Eu não peguei a Biggoron Sword porque eu não queria perder tanto tempo. Eu queria zerar o jogo bem rápido para fazer logo esse vídeo. Mas... esse jogo, na minha opinião, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida.
Se eu pudesse colocar ele em top jogos da minha vida, melhor de todos os tempos, ele faria parte do top 10. Só não faz mais parte por causa que os outros que eu joguei com melhorar os conceitos que eu sei sobre Zelda. Mas Ocarina of Time jamais será esquecido. Na minha opinião, ele merece ser lembrado por todas as gerações. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que teve um cara que utilizou a Unreal Engine 5 e conseguiu criar um jogo de Ocarina of Time, só que com a modelo do Estúdio Ghibli, como se o próprio Estúdio Ghibli tivesse feito um filme nesse estilo. Eu vou dizer a verdade, se existisse um filme de Zelda e fosse o Estúdio Ghibli que fizesse o filme, eu assistiria no mesmo dia. Porque Zelda em um filme funcionaria, mas se fosse animação, live action, não sei se funcionaria. Eu não queria ter que dizer isso, mas acabei falando. Sinto muito, Ocarina of Time. Você foi superado. Quando eu ouvi falar pela primeira vez do jogo Zelda Majora's Mask, eu conheci o jogo muito antes de ao menos tocar no emulador de Nintendo 64. Eu tava vendo um vídeo de um cara chamado Vídeos de Clássicos, que na época eu não conseguia assistir inteiro porque eu tinha medo, que era falando da famosa creepypasta Ben Drowned, que era o menino que morreu afogado e a alma dele ficou presa ao jogo Majora's Mask. E sim, todos os fãs de Mundo Torajo, essa história é muito mais antiga do que vocês pensam. O Lin não foi o primeiro que trouxe essa história é muito velha, provavelmente a primeira creepypasta da internet, mais antiga ainda que o Sonic.exe. Pois é, essa história é muito grande. Porém, fora a creepypasta bizarra, que realmente se tornou famosa, o jogo ainda é excelente. Na verdade, eu digo os melhores jogos do Nintendo 64. Talvez, por eu ter colocado ele na frente do Ocarina of Time, o melhor jogo do console. Sério, a primeira vez que eu joguei, eu já tava meio preocupado com o creepypasta, mas eu sabia que por eu ter tão normal, não apareceria isso. Mas sim, as músicas realmente são bem mais sombrias. E toda a estética do jogo consiste em profundidade melancólica e morte. Mas ele também é sobre você aprender a aceitar a morte dos seus entes queridos e seguir em frente com elas, para que você possa curar as feridas que um dia foram colocadas. Caraca, filosofei. Mas sim, o jogo realmente tem esse tema. E o que eu achei interessante é que o Link desse jogo é o mesmo do Ocarina of Time, que é um pouco mais velho, provavelmente 1 ou 2 anos. Já o ponto alto do jogo, e também o ponto mais importante, são as máscaras. Eu achava que elas seriam só máscaras decorativas, depois eu descobri que as máscaras são o ponto mais interessante do jogo. A maioria das máscaras elas só serve para você colecionar mesmo, visto que elas não têm tanta importância assim. Era o que eu achava, porque quando eu conheci todas elas, aí eu me interessei muito mais. Tem muitas máscaras diferentes. Favoritas das que não transformam são a máscara bomba, que permite você explodir, e se você usar o escudo, você pode explodir sem perder vida, ainda bem. Tem a máscara de coelho, que é a melhor forma, visto que você pode correr ainda mais rápido que o normal, o que é sempre útil. Tem a máscara de Garo, que permite você entrar no lugar em Aikana, que é onde está o quarto templo. A máscara Gibdo, que você pode ser um tipo de múmia, que você pode se livrar daqueles Gibdos que tentam e consumir sua vida. Na moral, esses bichos eram bem chatos. Pior que se eles olham pra você, eles te paralisam por um tempo, então fique longe deles. Pedra, que permite com que você fique quase invisível, que ninguém te percebe. A máscara de carteiro, que eu achei ela engraçada. E a máscara do capitão, que é de um esqueleto gigante. Essa é uma das melhores sidequests do jogo. E mesmo eu não chorando em jogos, eu vou dizer que nesse jogo tem um momento que eu realmente fiquei bem apreensivo e o qual eu chorei. Que foi quando eu consigo a máscara Gibdo. Que você consegue quando você salva o pai de uma menina que estava sendo transformado em Gibdo. Que eram os Gibdos, estava sem um. E usando a canção da cura, esse efeito desapareceu dele. E isso fez com que ele acabasse voltando ao normal. A cena é toda bonitinha e tocante. Com ela, a filha dele, que foi só um pesadelo. E que tudo estaria no melhor. Das máscaras que transformam, tem a máscara Deco, que permite com que você, além de virar um Deco Scrub, você pular na água, e isso faz com que você dê até 5 pulos na água sem afundar. Você também pode entrar em umas flores e ser disparado e ficar por um tempo. Também tem a parte que você pode disparar um tipo de sementes que podem dar dano nos inimigos, para elas pela boca. Já a máscara Goron é uma das minhas favoritas. Você vira quase o bola de canhão
A diferença é que ele pode dar socão e o chute é muito efetivo. Só não é mais efetivo do que a esfera que ele se transforma. Esse sim é o ponto melhor dessa transformação. Já a Zora permite que além de você respirar embaixo d'água e nadar bem rápido, você também consegue um item muito curioso. Você tem um tipo de barbatão antebraços que se transformam em bumerangues, que são muito úteis também tanto no tempo da água quanto no tempo em outras áreas com aquário. E a máscara de gigante, que é você consegue no quarto templo, ela tem a habilidade, além de ficar gigante, obviamente, não muda tanto toda a aparência do Link, só muda o tamanho dele mesmo. Só que essa máscara só pode ser utilizada uma vez, que é o quarto templo, onde você enfrenta duas serpentes lacraias do deserto. Já a última máscara formável é a First Light, ou Força da Divindade, que, curiosidade top, ela foi baseada no Herói dos Céus, que aparece em The Legend of Zelda Skyward Sword. E o Herói dos Céus é, olha só, a primeira reencarnação do Link na linha do tempo cronológica de Zelda. E os Sheikas, eles se basearam nesse herói e por isso que a máscara Força da Divindade tem essa aparência. A máscara foi criada com o intuito de destruir as mesclas, que é o grande vilão e destaque do jogo, uma máscara de coração com espinhos ao redor. Curiosidade top, o nome da máscara foi baseado em uma tribo brasileira, os Marajoaras. A primeira vez que eu ouvi falar desse jogo, eu pensei, esse dizem que é um dos melhores, será mesmo? Então eu joguei, zerei e posso comprovar para todos vocês que este aqui me deixou muito feliz e valeu a pena zerá-lo. Eu vou dizer pra vocês, Twilight Princess, eu já tinha ouvido falar antes e muita gente falava que era um dos melhores, alguns falaram até que era o melhor. Dizer assim, tá, eu vou jogar esse jogo, vou ver a qualidade dele e ver se ele realmente é tão bom quanto dizem. E o início dele foi chato, sério, o início do jogo foi bem chato, eu não gostei tanto. Mas, jogando muito mais do jogo, eu percebi a qualidade. Primeiro ponto, os gráficos, uma estética sombria e realista, e isso já é um top muito incrível. Toda a qualidade do jogo se mostrou absurda, o GameCube mostrou que porque ele era um console tão bom. Toda a ambientação foi toda a estética me lembrava muito Ocarina of Time, tanto que eu escutava algumas partes do jogo e tinha mesmas músicas e assets do Ocarina of Time. E aí eu pensei, oxe, isso é cópia do Ocarina of Time? Mas aí eu percebi, não é uma cópia do Ocarina of Time, é melhor que o Ocarina of Time. É como se os caras tivessem pego todos os pontos positivos do Ocarina of Time e melhorassem a potência máxima. Por isso que se fosse escrever os ativos, o maior deles seria a pesca. A pesca eu não sei pescar nesse jogo. E o segundo, que nem é do próprio jogo, é porque quando eu joguei no emulador, a parte de Hyrule Field era bem lagado, como se o jogo bugasse e não conseguisse rodar, com um campo muito aberto. Fora esse ponto, todos os outros rodavam normalmente. E os templos, o que dizer deles? Cada templo me fazia lembrar do Ocarina of Time, só que uma versão melhorada. Destaque para o templo do Deserto Ludus, que teve uma das melhores batalhas contra chefe. Você enfrenta um tipo de minotauro esquelético gigante e você pede para vencer uma Beyblade. Outro destaque é para o Templo da Água, que nesse jogo da Ocarina of Time é um pouco mais fácil. A exploração e o negócio de mexer as escadas é bem chato, mas o melhor ponto para mim é contra o chefe, que realmente é muito maneira. Utilizar o hookshot para conseguir segurar no olho do bicho e cravar embaixo d'água. E o último templo que eu mais gostei foi o templo lá dos céus, que você enfrenta um dragão com o double hookshot. Você usa dois apetrechos para conseguir escalar, ao mesmo tempo que você tem que fazer ele cair e quebrar a armadura. E aí quando ele fica furioso e está jogando fogo em tudo, você tem que dar a espada no cristal que está nas costas dele. E isso só deixa a situação ainda mais tensa quando você está nos céus, um elemento que usariam no Skyward Sword. Outro chefe que eu gostei muito foi o Zant, que é o chefe antes do Ganondorf. Pra mim ele foi uma das melhores batalhas de chefes de todos os jogos que eu já joguei, devido à variedade dele, que você tem que usar várias armas e estratégias diferentes dos outros chefes anteriores para enfrentar e vencer o próprio, que é uma maneira muito inteligente de fazer um subchefe interessante o bastante para o final. A batalha final, o que dizer dela?
A batalha final contra o Ganondorf é bem interessante. A primeira fase que ele estava possuindo a Zelda, na segunda ele era um tipo de javali, eu demorei para entender que tinha que virar lobo para prever os ataques dele. Na terceira fase tem que estar num campo todo aberto, e junto com a Zelda, o Link ele tem que cavalgar e acertar o Ganondorf. E na última fase é uma batalha de espadachins, batalha muito da hora. Só que eu tive uma batalha chefe mais interessante ainda com outro jogo que também foi de Zelda. A última coisa que destaca personagens secundários, cada um deles é bem legal. O melhor destaque vai para a Midna, uma tipo de bichinha que era chamada Imp. Depois é essa, aí depois eu descobri que ela era a princesa do Crepúsculo, a verdadeira herdeira e governante do que é aquele mundo todo bizarro, mas muito maneiro toda a estética do lugar. O final eu entendi que ela teve que destruir o espelho do Crepúsculo, impedir que qualquer outro tentasse juntar o mundo normal e o mundo Crepúsculo de novo. Só que ao mesmo tempo ela acabou nunca revelando pro Link que amava. Tem um mangá de Twilight Princess que isso acontece. Antes dela ir embora, ela dá um beijão no Link e depois ela destrói o espelho do Crepúsculo. E ela desaparece e nunca mais a vemos. Eu até entendi o motivo dela ter feito isso. Ela, primeiro, queria proteger os mundos, e segundo, ela queria que o Link fosse feliz com aquela menina Ilia, mesmo que ela não pudesse ser feliz com ele. Se eu estou falando tão bem, por que eu não coloquei ele em primeiro lugar? Porque o primeiro lugar me marcou de uma forma que eu jamais vou esquecer. Ele foi eu querer fazer esse vídeo. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, ele foi o motivo de eu querer fazer essa lista. Então fui jogar os outros jogos. Eu até pensei que o Twilight Princess na frente dele, mas esse aqui conseguiu se consagrar como o primeiro, o Zelda que eu já joguei até agora. O que dizer de Wind Waker? Eu ouvia o Colônia Contra falar que Zelda Wind Waker era um dos jogos preferidos dele. Então eu pensei, agora que eu tenho esse emulador, eu vou baixar esse Zelda Wind Waker e ver a qualidade dele. Eu achei que seria no mínimo um jogo legalzinho e interessante. E eu nunca estive tão errado, porque a qualidade de Zelda Wind Waker é perfeita, é tão incrível, que eu queria, acho que provavelmente, fazer um vídeo só sobre Zelda Wind Waker, explicando por que esse jogo é o melhor. O primeiro ponto que eu quero sobre esse jogo é o próprio Link. Apesar dele não falar como em todos os outros jogos, ele tem expressões faciais, toda situação que ele tá, qualquer coisa que ele tiver falando vai ter uma expressão diferente, feliz, triste, com medo, cansado. Toda interaçãozinha que ele tem é muito massa. E outro diz também para os personagens secundários. A Tetra, que eu achei da hora e também foi meio na cara, realmente foi surpreendente o plot twist dela. O Rei dos Leões Carmins, que é aquele dragão vermelho que é um barco. Personagem, ironicamente, um dos melhores parceiros que o Link já teve, empatado com a Midna. A trilha sonora do jogo é demais, as músicas de batalha, a música inicial do jogo é muito boa. Destaque para a melhor música do jogo para mim é a música 5, O Grande Mar, que é a música de quando você está explorando, velejando. É esse para mim o ponto que eu mais gostei, porque você não está cavalgando ou correndo, você está velejando pelas ilhas e encontrando novos tesouros. Isso para mim é o ponto mais alto. E o ponto que eu quero adicionar, esse jogo não tem Templo da Água. Você pode o jogo inteiro que você não vai encontrar um Templo da Água. Por quê? Porque originalmente editaram isso, mas eles descartaram o Templo da Água, visto que o jogo inteiro seria base na água. Então eles tiraram esse elemento, graças a Deus. Um ponto também que muitos vão estranhar é o visual do jogo, que ele parece jogo de criança. Originalmente o Link seria um mais realista, que é o jogo que eles mostraram num trailer lá do ano 2000. Mas eles entregaram um jogo com o estilo cel shading, que é um dos meus estilos e filmes preferidos possíveis. Outra coisa que eu gosto é a motivação do protagonista, porque nos outros jogos o Link ele tem que salvar Hyrule ou salvar o mundo. Nesse jogo, a motivação para ele querer viajar e velejar pelo mundo é salvar a irmã mais nova, que foi criada por um falcão gigante, que é um dos chefes do jogo, o segundo melhor chefe do jogo. Só perde, é claro, pro próprio Ganondorf. E falando dos chefes, esse é outro ponto que eu vou destacar. Um chefe que eu quero falar é o chefe de Forest Heaven, que é um tipo de verme parasita, que é muito o do Ocarina of Time. Até a estratégia é parecida,
Curiosidade bizarra, se você utilizar água e derramar nesse bicho, ele morre rapidamente, golpe. Outro ponto que eu tenho que falar é que quando você vai as músicas desse jogo, você não usa uma ocarina, você usa um tipo de tuta, aquelas coisas que os maestros utilizam quando você utiliza isso, mudar a direção dos ventos ou se teletransportar pelos redemoinhos. Claro que tem que ficar mudando a direção manualmente. Na versão HD do Wind Waker, que foi lançado para o Nintendo Wii U, eles corrigem isso. Quando você ativa, vai mudar a direção do vento, ele muda automaticamente depois que você toca a música. Isso foi um que quem jogou no GameCube vai ficar muito feliz. E a final contra o Ganondorf nesse jogo é a melhor de possível. Primeiro porque você está num tipo de mini arena e ao redor tem água, porque você está em Hyrule que está afundando. Você enfrenta o Ganondorf que nesse jogo ele é todo gigante, ele não se transforma, ele só te enfrenta usando 2 cimitarras. Ao mesmo tempo que a Zelda usa o arco e flecha de luz para Ganondorf, o Link tem que utilizar as Master Sword para atacar ele e esse escudo para de cada ataque dele, que ele ataca com violência máxima. Mesmo ele sendo grandão, ele é muito rápido. Chega uma começa a desviar dos ataques de flecha de luz e você vê que não tem como você acertar. Então a Zelda manda a estratégia, que ela vai atirar no escudo. Aí quando ela atira no escudo, a flecha bate no escudo e volta no Ganondorf. Então o Link consegue esquivar, o Ganondorf bate no escudo. Mesmo o Link perdendo o escudo, ele consegue pular e cravar a Master Sword na testa. E mesmo sendo um jogo tecnicamente infantil, é uma cena bem perigosamente brutal. Com isso, Ganondorf se torna uma estátua de pedra. Aí a Zelda tenta convencer os Anjos Carmesins, que é revelado ser o rei de Hyrule, ao subir com ele, volta para a superfície para que eles possam recriar uma nova Hyrule. Porém, ele fala o seguinte, que quando eles procurassem uma nova Hyrule, seria antiga, seria uma terra nova. E aí eles dois são levados para cima, porque eles não fazem parte de Hyrule. Mas o rei dos Carmesins faz parte de lá. Link estende a mão para ajudar ele, porém quando o rei estende ela de volta, ele abaixa ela, aceitando seu destino, afundar e morrer com o próprio reino. Olha o nível de complexidade desse jogo, ele foi muito espetacular. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu realmente fiquei chocado. Esse jogo é perfeito. De todos os jogos de Zelda, esse é o que eu joguei. Provavelmente eu farei uma lista no futuro, só que com mais jogos. Mas por um enquanto, este aqui foi o melhor Zelda da história. Enfim, esse foi o vídeo. Foi uma lista bem demorada, mas terminou. Se vocês também têm uma lista de Zeldas favoritos, escrevam aqui nos comentários e digam quais os jogos favoritos. Então é isso, deixem um like, se inscrevam no canal ou não, façam o que vocês quiserem, mas é muito legal da parte de vocês. Enfim, é isso. Até mais.